pessoal, mais uma terça-feira depois das 6, começando aí o podcast depois das 6. E é isso aí, como é que vocês estão? Tchelo, Ni, Érico? Tudo bem? Tudo bem? Salve. Por aqui Tudo tudo Hoje eu certo. não tô cansado, cara. Ah, De uma que forma bom. incrível, não Olha sei. só, Acho que eu foi acho as que é o energias ano boas novo. aí do axé. Ano novo astrológico que a gente Sério? entrou. Ah, tá. Já entrou tudo Então em é isso. Marte. Ah, tomei legal. posse do negócio. Já deu outra energia. Então, mais um assunto para hoje aí. Começando aí, tradicionalmente agradecendo os nossos apoiadores, a G Perfumes, que está com a gente desde o começo. Vocês que têm interesse em conhecer a G Perfumes, eles têm perfumes de alta tecnologia, alta fixação. Corre lá no site deles, na gperfumes.com.br ou no Instagram, @gperfumes, e vê cada um, ele tem especificamente a referência deles lá para você saber o que você vai comprar. Aproveita aí presenteia o pessoal, quem não come chocolate, presenteia a Páscoa com perfume, né? Boa. Hoje nós temos a presença aqui do Rafael, ele que é sacerdote de Umbanda, também trabalha com marketing digital, vai ser um tema muito legal para a gente discutir aí um pouco do pragmatismo do marketing digital e aí junto à espiritualidade, né? Vambora. Então, Rafael, por favor, se apresente aí melhor. Eu sou o Rafael Branco. Primeiro quero agradecer a convite do Depois das 6 para participar com vocês hoje. É muito importante poder falar sobre Umbanda, falar sobre um pouquinho do conhecimento, desmistificar alguns ritos e preconceito, né? E também falar sobre marketing digital. Estou à disposição de vocês para o nosso papo de hoje. E é isso aí, ó. Começando com o que você mesmo falou, como que é essa questão? Existe alguma uma troca de olhares diferente quando você fala que é um sacerdote de Umbanda? Existe esse preconceito? Como você encara isso e o que você faz para derrubar esse preconceito? É até interessante vocês comentarem e abrir a pergunta, né, com esse tema. Depois de um dia muito importante, foi o dia de ontem. Vou primeiro falar sobre mim e depois falar sobre o que aconteceu ontem, que foi muito pontual, na verdade, para um umbandista e para os espiritualistas do não cristianismo, né, principalmente, porque é bom a gente também reforçar essa questão. Ser umbandista é um desafio no Brasil, né, um país cristão, né, onde a Umbanda não é cristã. Então é assim, outro ponto que falam que às vezes a pessoa entende o não cristão como algo depreciativo, né? Não é que nós não acreditamos em Deus e não acreditamos em Jesus Cristo. Acreditamos, rezamos para Deus, né? Dentro do nosso templo, dos Céus das Matas, que é o templo ao qual eu estou à frente, nós utilizamos de algumas orações, como o Pai Nosso, Ave Maria, que é onde há o acolhimento às pessoas com essas orações, quebra barreira, quebra preconceito, né? Traz essa comunhão de fé, né? Mas as pessoas elas tendem a separar e a dividir cristão e não cristão. Então todo mundo que crê em Cristo é bom e todo mundo que não crê em Cristo é o diabo, é o capeta, é qualquer outra coisa nesse sentido, né? Só que eles acabam atrapalhando, trazendo essa questão para nós e a parte negativa da fé do cristão, que é a questão do diabo ou do capeta, para nós não existe. Nós não acreditamos nessas divindades do mal, né, que o cristianismo traz. Então, são situações que são pontuais para nós, né, que vivemos no dia a dia isso, sofremos sim preconceito, tá? É até uma questão muito engraçada. Eu falo assim, em 2015, quando o meu filho mais velho nasceu, o Guilherme, eu fui preencher a ficha, né, de internação da minha esposa dentro de um hospital. E dentro desse hospital eles perguntaram a religião. Né? Qual a religião? Eu falei, eu sou um bandista. E sua esposa é um bandista? Ele falou, mas na lista não tem, posso pôr espírita? Eu falei, não. Entendeu? Então, assim, não há reconhecimento, né? Não há reconhecimento. E o que é legal é nós entendermos que existem apenas duas religiões que são declaradas religiões registradas e outorgadas dentro do nosso país, que é o catolicismo e a Umbanda como reconhecimento. Então, todas as outras religiões, não de forma pejorativa, porque essa palavra não é pejorativa, elas são tratadas como seitas, né? Seitas que são pessoas que se juntam em prol de alguma fé ou professar alguma fé, né? E não, porque na hora que a gente fala de seita, as pessoas já falam é satanismo, né? E inclusive é um culto que ele é totalmente fora, né, eles tiram de contexto, né? E por que eu falei sobre essa questão de ontem? Existem alguns grupos de stand-up no Brasil
que eles acabam, o stand-up ele acabou sendo levado para várias áreas da sociedade. Então, eu vi essa notícia. você viu a notícia do Thiago Thiago Santinelli? Santinelli. Isso. Então, assim, foi algo que stand-up, e ele até brinca, ele fala assim, ó, quem daqui é um bandista? Todo mundo levanta a mão. Aí quem daqui não é um bandista? Aí tem evangélico, aí 2 levantam a mão e falou, você sabe que você tá no lugar errado, né? Então assim, eles levam essa, mas assim, super respeitoso, brincando, e esse umbandista, ele foi fazer um show onde os cristãos marcaram uma passeata na frente da casa dele, uma denominação religiosa, eu tô passando como o vídeo está, também não são palavras minhas, são palavras da notícia, né? Eles marcaram e eles tentaram exorcizar, jogaram terço, tentaram orar por eles, porque aquilo que ele estava fazendo era coisa do capeta. Professando a fé dele, que era diferente daquela fé. Entendeu? Então, assim, são questões que a gente vê no dia a dia, mas e as ele pessoas... chegou a ser preso? Quem? O Thiago Santinelli? Não, o Quem que show ele- aconteceu. Mas por que ele saiu no Camburão? Lá Acho no que teve que Mundial? fazer boletim de ocorrência. Teve, Teve agressão, eles- né? teve agressão. Tá, Medo foi de- fazer o Ser boletim. mais agredido, talvez. Ele ficou algumas horas na delegacia fazendo boletim de ocorrência. E além do que, Não sei intolerância se é religiosa, né? É, Intolerância crime, né? religiosa no Brasil é crime inafiançável, né? Só que assim, eu vou fazer um comentário com vocês que eu acho super importante, né? Que é algo que eu também vivo no dia a dia. A intolerância religiosa é crime. Só que para se caracterizar no Brasil, infelizmente, se precisa ainda de muito. Então, assim, é mais você visto como um chorão, como alguém que está reclamando de barriga cheia. Então, assim, você não faz parte da massa, então você não tem direito de reclamação. Então, E isso uma como é situação que muito você eu não sei como que é a sua igreja, não é igreja, na sua casa, É um né? templo, O isso. seu templo, Templo de se, Umbanda. se comporta diante disso, assim, né? Existe medo? Existe... Como é que... Ou vocês vão com a... Olha, vou ser honesto, fazem praticamente 10 anos que eu estou nessa caminhada, né? O Céus das Matas existe há 3 anos. Nós já passamos por períodos de ataque de intolerância religiosa, não no céu, mas no Brasil. Então, assim, a gente sabe que a maior parte dos comandos que tem, né, como PCC e etc., eles são praticamente, e sua grande maioria é cristão, então eles acabam, e já foi notícia várias vezes, eu só estou replicando notícia novamente, aonde eles, porque em nome de Deus, eles querem combater a intolerância com a quebra dos patrimônios, quebrando templos sagrados. Ele já houve situações de dirigentes e sacerdotes serem assassinados dentro dos seus próprios templos, fazerem com que as pessoas quebrem os seus templos, coisas que não existem em outras denominações religiosas, né? Isso talvez para algumas pessoas possa caracterizar uma situação mais com mais medo, que venha com mais... Para mim isso sempre foi muito tranquilo, por alguns motivos, né? Primeiro que nós moramos numa cidade onde Itapetininga a intolerância ela é mais velada, né? Então é uma coisa mais tranquila, então assim, tem olhares, tem palavras, mas não tem muita ação direta. Porque também é um lugar onde quem está no meio sabe que tem muito religioso, né? Desta mesma denominação. Então, Umbanda, Candomblé e Espiritismo é um número acentuado, não divulgado, mas acentuado. Porque as pessoas, eles acabam também se limitando a não falar sobre religião para que eles também possam estar inclusos dentro da sociedade. Então, existem muitos donos de comércios locais em Itapetininga que professam sua fé fora do cristianismo, mas não falam. E vocês estão na luz, né? Até o nome, né? Luz das Matas. Pois né? Vocês estão no caminho da luz. Pois né? Então, quem está no caminho da luz não tem medo de nada, né? Eu acho que seria mais fácil se nós nos escondêssemos, né? Mas muito pelo contrário, né? O Céu das Matas, por uma questão de logística só mesmo, foi um acontecimento, eu acredito que foi uma premissa de Deus na nossa vida, poder se instalar no centro da cidade e trazer, né, essa estrutura e a viabilização de transporte para as pessoas poderem ir nas nossas sextas-feiras, nos encontros. Então, assim, acho que tudo está acontecendo como tinha que acontecer. Mas isso para nós nunca foi muito pauta, essa questão do medo. Eu gostaria de saber, assim, da sua jornada espiritual, se você teve mediunidade desde a infância, como que foi essa caminhada,
E como que é esse chamado para você abrir o seu templo, o Pai de Santo, se é um chamado divino, se você desenvolve dentro da religião e chega nesse tipo de hierarquia, assim, ou... Nós ouvimos de várias pessoas, né, e não só de religiosos, a gente acaba ouvindo muitas histórias de quando nós somos pequenos, né, os seres em si. Talvez eu imagino que algum de vocês possam ter uma história dessa, né, de alguma coisa que aconteceu ou algo que não se explica, né, naquele momento da vida de vocês. Bom, conversando com minha mãe, com meu pai, meu avô era da religião, né? Foi por muitos anos, mas infelizmente eu não tive a possibilidade de conversar com ele e explanar muito sobre isso. Eu vim a descobrir muita coisa pós-falecimento dele, o pós-morte dele, e aí eu fui entendendo mais com a maturidade também, com a vida, né? O que meu avô fazia, do que ele pertencia, porque era uma situação meio oculta, porque a família sempre foi religiosa, porém sem uma denominação grande, né? Eu via minha mãe indo na igreja católica, meus pais casaram lá, né? Meu avô, eu sabia que era um bandista, que alguma coisa tinha, porque alguns indícios quando eu era pequeno tinha na casa do meu avô, né? Que me dava a entender. E o mais legal é assim, existiram na minha infância algumas coisas, pequenas coisas que mais os outros identificavam do que eu. Né? Às vezes uma conversa ou trazer alguma informação que, olha, eu ouvi alguma coisa e aquilo fosse muito pontual para a pessoa entender como aquilo, falar, caramba, eu entendo por que é isso. E aí veio a vida e assim, eu fui uma pessoa fora da minha família muito diferente dos demais. Eu tenho mais um irmão, pai e mãe, né? E eles nunca foram muito religiosos, mas eu sempre tive essa vertente. Participei de grupo de jovens da Igreja Católica desde pequeno, então tinha uma igreja perto da minha casa, eu ia sozinho, participava de retiro, participava de tudo que tinha na igreja, eu estava junto. Grupo de jovens e etc. E aí passou um tempo, eu acabei vindo para Itapetininga, e eu fui para o espiritismo por um problema pontual triste, uma fase triste na minha vida pós-casamento. Nós tivemos 2 gravidezes e 2 gravidezes interrompidas, depois do casamento, eu e a minha esposa, Bianca. E aí a gente foi buscar respostas nas religiões espiritualistas. Porque a gente não tinha em si uma religião, mas eu sabia que o universo tinha muito mais a me dar, né, do que aquelas religiões pelas quais eu já passei. Eu já fui muito em festa de igreja evangélica. Se me convidava, eu ia. Tá? Se me convidava, hoje vai ter um culto, eu vou. Se tem um amigo, eu vou, porque eu acho que é necessário a gente beber de várias fontes para que a gente consiga não passar... E saber o que você quer realmente da sua vida, né? Escolher. E eu passei, depois disso, eu acabei indo para o Centro Espírita. Você foi para o kardecismo. Fui para o kardecismo. Fui para o Centro Espírita, famoso Centro Espírita do Seu Gonçalo. Não sei se vocês já ouviram falar do Seu Gonçalinho. Foi uma pessoa iluminada. Eu devo muito do caminho que eu tenho hoje ao Seu Gonçalo. Maravilhoso. Porque ele foi incrível, né? Saudades, Seu Gonçalo e toda a família, né? Estudei muito, ficamos quase 5 anos, eu e minha esposa, sempre junto comigo. Né? Hoje ela permanece, também sacerdotisa, somos 2 sacerdotes dentro do templo, né? E ela me ajuda. Eu nem posso falar que é braço direito, porque a gente não tem braço. Nós somos uma pessoa só, fazendo tudo por todo mundo. E fiquei 5 anos, e dentro do Centro Espírita eu conheci uma pessoa, um senhor, hoje desencarnado há 3 anos, 4 anos, e ele falou, cara, eu vou falar uma coisa para você. Você tá aqui, mas eu te vejo em outro lugar. Eu vou te passar o endereço, faz uma visita. De sábado eu tô lá. Eu faço umas pomadas, falecido do seu Paulo. Passou um ano, eu meio que ignorei. Falei, não, é Umbanda. Falei, não vou. Passou um ano, eu acabei caindo lá e nunca mais saí. Aí fiquei lá um tempo, fui para outra casa, né? Entrei como filho de santo, fui desenvolvendo, e aí apareceu o caminho espiritual, porque o caminho espiritual, para você se tornar algo dentro da Umbanda ou ter cargos, depende muito da sua espiritualidade, depende muito do que você veio nessa vida como sua missão. Né? Não é todo mundo que está dentro da religião que vai se tornar um pai de santo, uma mãe de santo, um sacerdote ou qualquer outra coisa assim. Então acho que é mais parte da missão. E eu fui aceitando as missões que foram me dadas. Daí me desliguei do templo onde eu me fiz durante quase 6, 7 anos, e há 3 anos o Céu das Matas passou a existir. Aí nós montamos o céu. Hoje o céu conta com em torno de 30 pessoas,
e são entre 90 e 110 pessoas atendidas por sexta-feira. E aí toda sexta-feira tem... Toda sexta-feira. Toda sexta, às 19 horas, inicia, né? Ó, a gente abre o portão, aí o pessoal chega, é recebido, é recepcionado, pega a sua E é ficha. aberto para qualquer um. Assim, Pra qualquer um. Característica da casa é ser aberta. Assim. Sempre. Todas as casas de Umbanda são abertas, assim? Ou você acha que tem? Nem todas. Tá. Nem todas. Tem algumas casas que fazem trabalhos fechados, somente com convidados. Tem casas que são diferentes ou que não abre para consulência, trabalha só com seus filhos. Porque assim, a Umbanda ela tem uma vertente, é um leque gigantesco. Tá? Quando a gente fala de Umbanda, a gente abre um leque enorme. Tá? Porque a gente tem várias vertentes, é a Umbanda vindo de várias partes do mundo. Né? Então, inclusive, há controvérsias, né? Porque a Umbanda ela vem de uma fundação no Brasil com Zélio Fernandino, dia 15 de novembro de 1908. E aí tem pessoas que batem e falam que não, que ela vem da ancestralidade. E assim, é uma briga sem tamanho. E assim, a gente demoraria umas Mas ao 18 mesmo horas tempo para... é uma religião brasileira também, né? É brasileira porque é uma miscigenação, é o culto à nossa miscigenação. Né, o culto a tudo. Então lá a gente tem os caboclos, que são os iniciais da nossa terra, né, são os nossos nativos. Né, e tem a ancestralidade africana, que vem por meio dos orixás. Tem uma série, um leque gigantesco. E não existe uma Umbanda. Né? A Umbanda ela foi instituída no Brasil como um culto mais... Porque assim, era tudo muito marginalizado no Brasil, porque já existia então a macumba carioca, que existia nos subúrbios do Rio de Janeiro e era tudo muito marginalizado, muito jogado às margens da sociedade. E a polícia batia, e eles eram repreendidos, e começavam os cultos, eles tinham que parar. Até que veio Zélio com essa questão da Umbanda, formou ali algo que era visivelmente e politicamente plausível e correto, né? E aí... tudo se deu à luz, né, olha, existe então um culto diferente, uma manifestação através do espírito para a prática da caridade, que é a premissa da nossa religião, né? Mas, poxa, é legal, sabe? E aí passa a trabalhar no meio de pessoas mais abastadas, com mais dinheiro, alta sociedade, né? Políticos influentes do Rio de Janeiro, e assim ela vai tomando corpo, mas aí ela vem bebendo de várias... fontes de vertentes ao longo do mundo. Então tem Umbanda traçada com candomblé, tem Umbanda traçada com quimbanda, tem Umbanda traçada com espiritismo, tem vários tipos. E cada pai de santo trata a sua como deseja. Entendeu? Então foi importante, na verdade, essa história inicial de divulgação, né? E você trabalha com marketing digital. Você acha que é importante, assim... ter essa vertente de marketing digital para divulgar, inclusive, o seu trabalho, o trabalho da casa que você tem? Então, eu inicialmente, hoje eu faço só para o céu, né? Então, eu tenho a tendência, quem acompanha, né, e vai lá, @cel.luzdasmatas, vê que não tem só as informações referentes aos nossos trabalhos. Então, toda quarta-feira é colocada a agenda da sexta. Então, já sabe, você consegue se preparar, quais linhas vão ter de atendimento e etc. Mas eu busco, né, inclusive falando sobre o marketing digital, de criar conteúdos para levar conhecimento e desmistificar nossa religião. Né? Então, levar conhecimento sobre determinados fatos, sobre pessoas, sobre influências, sobre questões, racismo e várias outras situações. Então, tem muita informação lá. Entendeu? E a gente agrega muito do marketing digital com isso, né? Principalmente para fortalecer. Porque assim... eu vejo que ainda as pessoas se sentem desconfortáveis. Essa é a realidade. É a realidade que eu vivo, né? São palavras minhas que eu vejo que ainda as pessoas têm medo, como eu te disse. Existem várias pessoas influentes aqui em Itapetininga e em todo o mundo que têm essa religião como carinho, tem essa religião como doutrina e como segmento de vida, mas não pode falar porque pode perder os seus clientes, pode ter um faturamento derrubado, isso inúmeros. E eu acho que é falta de conhecimento, né? É uma coisa que o preconceito vem através da ignorância, porque você for, né? É a coisa mais bonita do mundo, não tem nada, né? É super musical, né? Tem bastante tambor, é o tempo inteiro musical, né? Não tem... na verdade, os pontos são as nossas rezas, né? Quando você entra dentro de uma igreja católica e você
faz as Fala, orações, fala. então Salve Rainha e etc. Pai Nosso, Ave Maria e várias orações da Igreja Católica, para nós, os nossos pontos são as orações. Porque a gente fala na premissa da nossa religião que quem canta um ponto reza 2 vezes. Cara, eu adoro ponto. Eu escuto muito, assim. Em Verdade? disco, Maria Bethânia, por E exemplo, não ela vai, não sempre... E nunca fui. Então, Clara Mas isso é Nunes, muito, Maria Bethânia, muito. traz e bebe dessa água, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, todas as músicas, assim, o Zeca Pagodinho é uma coisa muito engraçada, até vou fazer um parênteses rapidinho sobre isso. Enquanto você, uma pessoa comum, de uma religião tradicional, você escuta é uma coisa. Quando você começa a entender a religião, você vai ouvir e falar, meu Deus do céu, ele fala de macumba o tempo todo. Entendeu? Então, às vezes as pessoas se pegam assim meio, né? Clara Nunes, que foi um ícone, né? Elis Regina e vários outros que passaram. E essas, as entidades, os guias, né? Foram espíritos que encarnaram no Brasil ou tem também fora do Brasil? Funciona assim, ó. A gente vai dividir entre guias e orixás, né? Os orixás, eles advêm da africanização. Então, ele vem lá da África. Na África existem várias cidades que elas são pré-determinadas. Então, existe Oió, por exemplo, que é uma capital onde Xangô, que é um orixá da justiça, ele é muito presente. Então, o culto àquela divindade lá é muito presente. Existe de Oxum, existe de Iemanjá, existe uma série de fatores separados, né? Quando a gente fala de entidade no Brasil, né, esses orixás, para nós, são divindades. O que são? Bem rapidinho, o que são os orixás? São forças da natureza, tá? São divindades criadas para nos orientar e como forças da natureza para nos ensinar o que eles realmente, o que é de válido na nossa vida. Então a gente consegue enxergar a imensidão e a beleza do mar nos olhos de Iemanjá, das águas doces de Oxum, a justiça vem com Xangô, as matas é do nosso pai Oxóssi e assim vai indo. Tá? Então, é lógico que no culto iorubá, no culto africano, ele é diferente. O orixá ele tem uma outra roupagem, né? Mas a energia é a mesma e a gente traz ele para o nosso culto. Tem diferença entre casas de Umbanda? Tem. Tem diferenças de orixá de Candomblé e Umbanda? Tem também. Mas aí voltando, mas na nossa religião, orixá é força e radiação divina. Não dá passe, não conversa, ele vem, faz a nossa preparação, irradia e vai embora. E na sequência, vem as linhas de trabalho, né, que são os pretos velhos, baianos, herês, cangaceiros, ciganos e assim por diante, os marujos, e assim por diante. Então, essas entidades, elas são ascensionadas, né, e existem egrégoras que baixam nos terreiros, né, para junto dos seus filhos orientar os consulentes de como vai a vida pode ser melhor, mais bonita, mais resiliente. Né? Às vezes a pessoa tem a péssimo hábito, eu faço uma preleção. Né? Quem visita os Céus das Matas, antes de começar, eu faço uma preleção com todos e explico, falo, pessoal, quem acha que vocês vão vir aqui tem uma bola de cristal, aonde você vai plantar, porque assim, é muito comum, sabe, a pessoa chegar no terreiro e falar assim, viu, eu vim só para ouvir o que você tem a me dizer. Não vem pergunta nada. Eu não tenho que te dizer nada, porque a tua cura começa a partir do momento que você reconhece e põe para fora, entendeu? Então a cura espiritual, ela é a mazela que carrega dentro de você, você vai começar a reconhecer e o reconhecimento vai abrir uma possibilidade para eu te direcionar, porque todas as respostas das vidas de todos vocês estão dentro de vocês. Entendeu? Ai, será que... Ai, preto velho, será que eu preciso? Eu largo meu emprego ou não largo? Bom, você já sabe se aquilo está te fazendo mal, se aquilo está te atrapalhando de você ser alguém melhor, se você está acessando de novas possibilidades, se aquilo está te fazendo mal enquanto ser humano, está te trazendo uma doença, entendeu? Psicologicamente ou fisicamente. Bom, se a resposta para as suas perguntas forem sempre que sim, é lógico que está te fazendo mal. Você deve continuar ou você deve parar? É meio intrínseco, é óbvio, né? Não, então para, porque está te fazendo mal, você busca chegar aonde? Entendeu? Então, assim, as pessoas, o que elas querem dentro de um terreiro, e eu não acho isso ruim, tá? Eu acho isso positivo, elas buscam alguém para tentar fortalecer e endossar a própria escolha da pessoa, entendeu? Mas a gente tem esse cuidado de falar, eu não vou falar para você o que você deve fazer. Eu vou te mostrar a tua vida por um outro ângulo. Eu vou tirar você dentro da caixinha e vou te mostrar toda a tua vida. E você vai entender o que é bom para você e o que não é bom.
Entendeu? Mesma coisa, um relacionamento abusivo. Ah, é um relacionamento abusivo. A palavra abusivo me traz repugnância. É abusivo, então é muito ruim. Mas e o quanto aquela pessoa está disposta ou pode, ou consegue sair daquilo? Não adianta eu olhar para a pessoa e falar, saia ou permaneça. A veracidade dos fatos está nela, não está em mim. Entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso. E no caso, você disse no começo, em determinado momento, sobre atendimentos. Então, na verdade, são atendimentos individuais, não é um culto geral? Não, individual. Na verdade, assim, funciona assim, né? As pessoas entram e aí a gente tem a preleção, tem a abertura dos trabalhos, onde a gente sauda algumas forças e prepara o trabalho para acontecer. Né? Faz as orações, isso abre nosso trabalho, nós chamamos de gira, né? O culto na igreja evangélica ou a missa para nós é gira. Então a gente abre a gira, faz a defumação. Porque assim, eu não entendo, né? Eu não entendo a necessidade de segregação dos cultos, onde os cultos, a grande maioria usam das mesmas vertentes. A defumação que tem na Umbanda tem na igreja católica, tem na igreja evangélica. O batismo da Umbanda é o mesmo da igreja católica, são os mesmos elementos. O azeite, a água, as ervas, é tudo igual, muda só a cabeça do ser humano. O problema é a pecinha, sabe, que comanda o quebra-cabeça. Então assim, a gente faz, aí tem a linha dos orixás. Geralmente 1 ou 2 orixás por gira. Aí fazemos o intervalo e aí abre as linhas de passo consulta. Aí são 7 semanas, né, do nosso calendário. E aí cada linha, então, é atendido a pessoa individualmente. Onde ela tem aquele momento para ou ela ir lá e trocar uma energia num passe, por exemplo, onde ela não quer conversar, mas ela quer o passe mediúnico, né, que é você desagregar as energias daquele consulente e trazer energias positivas, colocando na vida dele bons caminhos. Ou então a consulta. E as oferendas, essas coisas, eu acho muito interessante, assim, né? Esses dias eu tava polêmico também. Eu tava trabalhando com o pessoal de rua, né? E tava dando uma volta na linha do trem aqui, embaixo aqui. E aí, na linha do trem, tinha muita... Acho que não era muitas, mas tinha uns 3 lugares, assim, em cima do trilho, que tinha oferenda, assim. Mas eu fiquei imaginando, deve ser alguma coisa relacionada à questão do aço, a questão de... Fiquei imaginando, assim, e eu fiquei em dúvida, assim. Você tem um pezinho lá, viu? Ele tá entendendo demais. Ele tá entendendo demais. Ó, o seu conhecimento que está guardado aí falou certo. Como eu disse, os orixás, eles são forças da natureza e são cultuados em pontos específicos da natureza. Né? Então, trilho de trem, ele tem uma força e carrega uma força de Pai Ogum, por exemplo, que é o senhor do aço e da tecnologia, é aquele que abre os nossos caminhos, é aquele que direciona a nossa vida. Né? Bem como linha de Zé Pilintra e várias outras que também tem aquele... Então, assim, já fiz muito, né? Mas existem algumas coisas, e acho super importante a tua pergunta para a gente pontuar o seguinte. Primeiro de tudo, para falar de oferenda, a gente precisa falar de sacralização animal. Né? A sacralização é legalizada no Brasil, né? A sacralização é o corte para a oferenda do espírito, né? Nós, do Céu Luz das Matas, não praticamos. Eu não pratico sacralização porque nunca foi da minha vontade, também nunca vi necessidade para isso. Então, você tem a opção de trabalhar com as ervas e é a escolha que nós fizemos. Né? E esses pontos de força, eles precisam ser cuidados também. Não é como você... de onde você acha que vem a ideia das pessoas irem pro Réveillon, pra praia, pular 7 ondas e para ter boa sorte. Um bandista, né? Pula-se 7 ondas, porque assim, até a 7ª onda, nós temos um domínio. Não, porque assim, todo mundo conhece a praia como um domínio de Iemanjá, né? A Iemanjá é a dona da praia, e todo mundo conhece das cantigas, das músicas por aí. Até a 7ª onda é domínio de Ogum Beira-Mar, tem um outro orixá que cuida. E aí, para pular 7 ondas e acessar o campo de Iemanjá é só depois. Então, acaba todo mundo fazendo um ritual onde traz paz e comunhão entre aqueles que estão ali, que vem de matriz africana, que vem de uma religião que talvez não seja sua. E aí, voltando a falar das oferendas, as pessoas arreiam as oferendas ali para agradecer ou fazer os seus pedidos e, a partir daqueles elementos que são específicos de cada entidade, ajudar a agregar nas suas orações para abrir caminhos ou para trazer aquilo que precisa ou para afastar a negatividade. Então, aquelas oferendas são depositadas na praia, no trilho do trem, em pedreira ou num campo, ou
Cachoeira, né? Cachoeira, né? Mas é interessante para todo mundo que está assistindo, né? E vai ficar gravado isso por muito tempo para outras pessoas saberem, para tomar muito cuidado, porque orixás são forças da natureza, como eu já disse várias vezes eu vou dizer. E é importante a gente cuidar da casa dos orixás. Não deixar papel, não deixar plástico, não deixar vidro, não deixar nada que não degrade com a natureza. Por exemplo, eu vou na cachoeira e vou fazer uma oferenda. O que eu levo? Eu levo fruta, eu levo vela. A vela vai queimar e vai sumir. A fruta, depois que eu fiz a minha oração, o primeiro animal que passar e comer, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Entendeu? Não vai me atrapalhar em nada, porque aquela energia, aqueles elementos são energias e são aberturas de campos astrais que vão me ajudar em prol daquela oração e daquele pedido que eu fiz. Entendeu? Então, assim, o pessoal tem costume de deixar garrafa, bicho morto, né? E isso acaba degradando, porque às vezes... Eu já fui muito aqui na Cachoeira de Angatuba, a gente vai bastante aqui, e aí você chega lá, é uma lástima, né? Tá tudo sujo, o pessoal deixa a garrafa, o pessoal deixa alguidar de barro, entendeu? Assim, usa folha, coloca uma folha, sabe? Tem folhas que dá para você colocar uma oferenda bonita, sabe? Entendi. Porque é bonito também como que é o nome? O alguidar? O alguidar é um receptáculo de barro, né? Onde as pessoas colocam as oferendas, tudo. Mas assim, não repugno e também não falo sobre quem faz de outras maneiras ou quem usa a sacralização. Conheço outros terreiros que fazem. É assim, é legal no Brasil, né? Inclusive em São Paulo tem um trabalho muito bonito, porque assim, eles sacralizam um animal, né? Isso na vertente na correta, numa coisa mais... Eles sacralizam o animal, eles fazem a oferenda, ou do sangue, ou de alguma parte, lá colocam numa oferenda, e depois, por isso que os cultos às vezes duram mais de um dia. Eles ficam vários dias no barracão, porque depois eles cozinham, eles dão de comer a toda a comunidade. E existem algumas pessoas em São Paulo, acho que trabalham muito próximo do que você faz, que depois eles pegam alguns dirigentes, sacerdotes, eles guardam esses animais em freezers e eles doam para que eles possam depois ser utilizados em alimentação, em fazer essa distribuição para as pessoas. Então eles avisam. Falar, pessoal, nós temos aqui 4 leitoas, 2 carneiros, não sei quanto, para se alguém quiser vir, que trabalha com isso, pode vir buscar, que está tudo em bom estado, tudo limpo, é só vocês virem e usar. Então assim, tem quem use da forma positiva, entendeu? E existem movimentos em São Paulo muito interessantes, inclusive tem um rapaz muito famoso no TikTok, não vou me lembrar o nome dele, que ele mostra, ele fala assim, você tem algum problema de comer a comida, um morador de rua, não sei se assim fala, né? Você tem algum problema de comer essa comida, mas isso aqui veio de um animal cujo foi usado numa oferenda. Ele fala, lógico que não. A minha fome é muito maior do que o meu preconceito. Então, assim, ele traz com isso uma conscientização gigantesca, né? Com essa... Falando novamente em TikTok, redes sociais, né? Você é um profissional aí do marketing. Você acha que a tecnologia ela vem para ajudar, somar, ou ela... Porque, assim, de determinado modo, beleza, a gente consegue expandir mais, mas, ao mesmo tempo, tem muito vigarista, muito banalização da espiritualidade em si, em todas as religiões, né? Tem um cara que não entende nada, ele pega um determinado assunto que ele, né, lida aquilo como uma verdade, sem ter o global e prega aquilo, vamos dizer assim. Então, como que vocês fazem para combater isso, né? Não combater, mas ajudar, fazer a mídia ajudar a divulgar de uma maneira correta e, ao mesmo tempo, combater em verdades. Eu vou ser honesto para ti. É uma parte muito interessante do assunto, porque assim, eu falo para todo mundo que eu tenho um curso de Umbanda, né, porque assim, o pessoal começou a ir no céu e aí começou a falar, Rafael, eu quero estudar, mas eu não sei por onde começar. E assim, você pegar a literatura de Umbanda, é uma literatura que ela vem de muito tempo atrás. Né? Então, os livros mais antigos, eles trazem uma linguagem um pouco mais rebuscada e um pouco mais difícil de compreensão. Né? Lógico que tem os mais simples, mas aí não adianta você pegar para a pessoa e falar, leia esse livro. O livro tem 420 páginas e é sobre fundamento. Não vai. Entendeu? Não vai. Então, o que as pessoas fazem? Vão para a rede social. Sim. E aí, o que tem na rede social? Picareta. É o que mais tem. É o que mais tem. Então, o que as pessoas... Hoje em dia, as pessoas estão buscando like. Estão buscando engajamento. Isso. E o que engaja? Engaja uma pessoa incorporada, engaja uma consulta a qual a pessoa está lá com um vestido mais bonito, falando umas atrocidades absurdas, entendeu? Então, assim, é isso que engaja. Engaja hoje uma moça lá incorporada numa pombogira, girando com a televisão de 48 polegadas que ganhou
em prol de alguma coisa, com iPhone. Isso engaja, né? Mas aí o que você pode fazer com relação a isso? Infelizmente, nada. Porque assim, se você vai lá e ataca aquela pessoa, você está fazendo dentro da sua religião o mesmo que você combate. Então assim, você pode até pensar, eu olho e falo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Mas assim, deixa e faz o contraponto, entendeu? Deixa e faz ao contrário. Traz a informação correta, entendeu? Tanto que o pessoal começou a procurar, eu fiz lá, são 2 cursos de 3 meses, o Barco 1 já está terminando agora nesse sábado. São 46 pessoas no primeiro, e aí o Barco 2 é amanhã, a segunda aula. Então, assim, a gente vai tentando trazer informação correta, com doutrina, com responsabilidade para essas pessoas, né? E assim, eu falo para todo mundo, eu amei a religião é super legal, eu achei super interessante, porque o que tem mais é empolgado. Né? A pessoa vai no terreiro pela primeira vez e fala, meu Deus do céu, descobri a minha vida, é disso que eu quero para mim. Sabe? Só que é o primeiro impacto, sabe? É o primeiro impacto. A pessoa se sentiu maravilhada, se impactou com aquilo. Mas vai passar. Vai passar. Entendeu? Na segunda vez já não é mais, na terceira vez já não é menos, e assim vai indo. Porque o médium também passa por essa fase. A gente passa pela fase da descoberta da religião e é tudo maravilhoso. E aí depois tem a fase de onde que demora mais para você descobrir outros passos. Né? Então, assim, a mediunidade vai meio que dando uma estacionada, parece que você não está saindo do lugar, né? Que é a fase daquela esmerecida, aí depois vem a fase do enraizamento. Fala, agora, meu filho, pode passar o furacão que for, daqui eu não saio mais. Essa é a minha religião, é o que eu escolhi para minha vida. E aí, sobre o TikTok, eu falo para todo mundo, gente, se vocês querem ser bons umbandistas, sai do TikTok, pelo amor de Deus. Verdade. Não dá. É assim, é porque... Você concorda comigo que nós, ou alguém que já esteja dentro de um terreiro, ele consegue ter discernimento para entender o que é legal, o positivo e negativo. Para quem está curioso, por exemplo, tem um monte de gente assistindo a live, o programa, e vai lá no TikTok procurar sobre Umbanda, eu adorei o que o Rafael falou. Só que ele vai pegar um monte de coisa que ele não vai saber selecionar o que é bom e o que é ruim. Aí vai lá, dá mais problema ainda. Então não compensa. Compensa procurar templos sérios, informações sérias. Tem muito templo legal. Tem muita informação sentir, bacana. Né? Acho que essa era da tecnologia, a gente deixou filtro, de lado o sentir. Né? A gente ir conhecer várias casas e sentir onde você se sente melhor, o que você está... As pessoas vão buscando respostas rápidas no celular e às vezes não para sentir, né? Eu dou um parâmetro aqui para todo mundo que está assistindo, eu falo. Se você está assistindo um vídeo onde alguém precisa ganhar alguma coisa em prol de alguma coisa boa para você acontecer, não é Umbanda. Se envolve dinheiro, não é Umbanda. Tudo na Umbanda é gratuito. Tudo é gratuito. É assim, por exemplo, uma pausa. Eu sou oraculista, né? Trabalho com oráculo, trabalho com baralho cigano, trabalho com corte de laço, trabalho com vários oráculos, os quais eu estudei, eu desenvolvi, não tem nada a ver com a minha religião. Então, Rafael, você pode me atender? Posso aí tirar uma hora com você para você tirar um baralho comigo? Pode, mas tem custo, é o meu trabalho. Além disso, eu trabalho com oráculo, ok? Mas, Rafael, eu vou lá no templo na sexta-feira, às 7 horas, vai lá, gratuito. A melhor água que eu posso oferecer, todo o dinheiro que eu tenho eu reverto, compro a melhor cadeira que eu posso oferecer, o banheiro mais limpo que eu posso oferecer de graça. O atendimento é de graça, a consulta é de graça, o banho que você vai levar anotado é de graça, a informação é de graça e a gente ainda acaba ganhando vários amigos, né? Porque os consulentes acabam virando amigos e a gente vai... Então, assim, tudo que... Se para você melhorar a sua vida, você precisa com que eu desembolse dinheiro... Porque tem muita gente que vai lá no céu, e já aconteceu de cair comigo e falar, Rafael, eu preciso da sua ajuda, mas eu já vou te adiantando. Eu não tenho dinheiro mais, porque eu já paguei 7, 8, 10 mil reais para fazer trabalho, para abrir meus caminhos e nada deu certo. Acontece, gente, tem muito e cada vez mais. Entrando nessa questão que a gente falou até do marketing digital, da comercialização e da picaretagem. Mas a pessoa depois acaba se prejudicando, não? Porque você tá porque fica amarrado, não fica amarrado? A pessoa que fez? Não. Só pagou? Na verdade, na verdade, o que as pessoas mais buscam hoje em dia... Vou falar um exemplo. Hoje eu recebi... Gente, eu só não abro o celular para não expor a pessoa. Todo dia
todo dia. 2, 3 pessoas procuram falar: oi, tudo bem? Você faz amarração? Você faz adoçamento? Você traz meu amor de volta? Fala: meu anjo, em vez de você trazer o picareta de volta, por que você não faz um trabalho para você se curar dessa mazela e vive uma vida muito mais bonita? Porque se você tá querendo alguém... Porque primeiro, quando você faz uma amarração, você não traz a pessoa de volta. Você traz o corpo físico de volta, mas o espírito, ele não é mais covalente que o seu. Entendeu? Ele não pensa mais igual você. Ele não quer chegar mais aonde você. Ele tá lá por estar. Entendeu? A pessoa que tem que se desamarrar, então. Desamarra. Vai. Eu falo pros meninos, falo, ó, porque é sempre assim, né? Homem ficou solteiro, vai pra academia, fica bonito, posta foto. Ele vai pra academia, fica bonitão. Tá, largou de você, tá com outro, ótimo. Mulher, mesma coisa, passa um batom bonito, veste uma roupa, vai com as amigas passear, vai se descobrir, larga a mão, deixa pra lá, quem quer que pegue, boa, sabe, deixa, não vale a pena. Falando vale nisso, a pena. você acha que atualmente, não sei se talvez atualmente, a sociedade, talvez, não sei, por conta de repente, uma maior divulgação, mas não sei se era sempre assim, mas acho que atualmente tem a sociedade está mais doente, digamos, exatamente isso que você falou de, não está junto mais, sai, mas a gente vê muito caso aí, feminicídio, não aceita término de relacionamento e mata o ex-companheiro ou ex-companheira. Você acha que sim, o mundo espiritual está sacudido aí em relação a isso? Eu estava falando com a minha esposa hoje sobre esse assunto, né? O Céus das Matas, até depois a gente fala melhor, se vocês quiserem falar sobre o assunto, mas a gente tem um projeto, Axé de Mulher, né? E o Axé de Mulher nasceu, foi meio que... Nós já vimos um projeto parecido numa casa de uns amigos nossos, onde eles tinham um dia e as mulheres se reuniam para um café, ou para conversar, ou para fazer uma roda interativa, a qual elas se ajudavam, né? E deu um estalo, falei, acho que eu preciso trazer isso para cá. E foi recente, o Céu vai fazer 3 anos e recentemente isso aconteceu. E assim, depois que a gente entrou, foi tudo muito rápido. Porque assim, o Axé de Mulher nasceu, aí veio a parceria com a Brace, veio a parceria com a Júlia, veio a parceria com várias pessoas desse mesmo assunto. E é óbvio que quando você entra dentro de algo, você acaba vendo a vida de forma diferente e acaba caindo. É a mesma coisa o algoritmo do Instagram, vamos colocar assim, né? Você nunca procurou sobre copo de água, aí você começa a aparecer um monte de coisa. E parece que quanto mais a gente se aprofunda e quanto mais nós trabalhamos em prol de algo, mais atrocidade a gente vê. Sabe? Porque assim, as pessoas... E eu não digo nem da espiritualização da história, sabe? Eu acho que existe sim uma transição planetária, né? Existe sim uma regência diferente, né? A gente entende de formas diferentes essas questões catastróficas que acontecem no mundo, né? Esses desencarnes em massa. O espiritualista ele tem uma visão diferente sobre esses assuntos, mas eu acho que o mundo está muito imediatista. As pessoas querem conquistar as coisas, custe o que custar. Isso a gente vê nas nossas próprias consultas dentro do terreiro. Né? As pessoas, elas distorcem o que você disse. Às vezes você deu uma orientação, né? Falou, olha, não faça isso. Toma muito cuidado com o que fala. Sabe? De uma situação assim muito... Eu não posso nem citar, né? Mas assim, aconteceu de um passe, uma consulta dentro do céu se tornar quase um caso de polícia. Sabe? Porque a pessoa atribuiu a uma entidade... Não, ela me disse que você está fazendo isso. Não, nunca não disse. Porque inclusive fui eu que... Entendeu? Não disse. Eu não disse nada. E se precisar eu vou em juízo. Mas eu não disse nada. Eu sei, eu sou consciente do que eu estou falando. Eu estou ali, mas eu estou consciente. Então, assim, a pessoa usar daquilo para transpor ao outro o que ela quer de imediato. Porque ela precisa... Gente, tem... sei quantos bilhões de pessoas no planeta e você está insistindo no que, sabe? É complicado. Mas a pessoa usar, né, o nome de santo, de Deus, em vão, acho que é caminho para o inferno mesmo, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Ganhar dinheiro com isso. E como muitas vezes a gente viu, né? Isso daí, não sei se isso vem da época do meu avô, muito acentuado. A gente ouvia falar muito que as mulheres, elas traíam os maridos por conta da presença de uma entidade que são as pombogiras, né? Ai,
eu tava encostado, desculpa, eu traí você porque eu tava encostada na minha moça e aí aconteceu isso. Ou o marido malandro saía pro boteco, mas não, ele é filho de Zé Pilintra, ele é boêmio, safado e eu tenho que conviver. Gente, espiritualidade não é muleta pra você ser sem vergonha, entendeu? Isso que você é mau caráter, isso não tem nada a ver com a entidade. Ele usa o santo pra passar pano. Né? Usa, pelo amor de Deus. Muito. Entendeu? Muito. A gente brinca, né, com relação aos orixás, né? Porque as pessoas fazem essa conotação de filha de Yansan, que é a senhora da movimentação. A filha de Yansan é barraqueira. Barraqueira é você, o orixá não tem nada a ver com isso. Você é desagradável, sabe? É assim, as pessoas usam de artifícios hoje em dia para E essa questão, acho que justificar tudo. vocês vivem como psicólogo também, né? De repente, terceirizar uma culpa. É a dificuldade né? de responsabilização, né? Isso aí acho que está presente em Mas você acha várias que está coisas. diminuindo isso? O estereótipo, assim, da Umbanda? Eu acho que antigamente tinha mais, né? Então você quer que eu não? você quer que eu seja otimista ou realista? Realista, não. A tendência é só piorar. Eu gostaria que fosse a resposta. Porque assim, quanto mais o tempo passa, mais armas as pessoas têm gente, as pessoas já entenderam que isso é um meio fácil de ganhar as coisas. Eles já entenderam. Eu nem sei se eu posso citar uma situação, se não vai dar problema para vocês, mas foi visto a questão da André Surak, né? Que ela agora ela se iniciou na Quimbanda. Pronto, virou um tendel. Assim, o pessoal começou a se matar e em 3 dias de iniciada ela tá vendendo curso. Entendeu? Então eu nem vou entrar porque... Mas assim, em 3 dias de iniciada, ela está usando das entidades prata. Tem vídeo, gente. Tem vídeo. Só você procurar, tem vídeo no YouTube. Dela utilizando as entidades para ameaçar os outros. Você cale a sua boca, porque eu sou filha de Padilha, minha pombogira vai... Pra acabar colocar com você. medo, igual aquela Maxiane lá do Entendeu? BBB também. Eu tô assistindo BBB. Misericórdia. Misericórdia. Ela- Foi um desserviço. Usando da religião pra colocar medo nas pessoas. assim. Foi um desserviço. É muito comum isso, né? De usar a religião para causar Viu? medo. E Independente também- Como é que faz? Você estava falando até de mediunidade, né? Às vezes a gente ouve muita gente que acha que é médium, tem gente que deve ser, mas acha que não é. Como é que sabe o que é ser médium? Todos somos. Todos somos. Todos somos. Essa é a resposta correta. Todos somos. Existe catalogada, eu não vou nem aprofundar em muitas especificações assim, mas vamos colocar que existem catalogadas mais de 16 formas de mediunidade. Quais são elas? Clarividência, clareaudiência, Psicografia. pictografia, que senão não vamos falar uma, não fala outra. Pictografia, que eu acho que vocês já viram, que é aquela que a pessoa se venda e ela acaba desenhando, né? Sim, A psicografia, que é a utilização de mensagens, né? E várias outras. Clarividência e várias outras mediunidades. Todos somos médiuns. E o que eu falo para todo mundo no curso, né, que a gente vai falar com os alunos é: mediunidade é treinável. Treinável. O que as pessoas entendem, e eu gostaria muito desse espaço para falar isso, as pessoas romantizam muito a mediunidade de incorporação. A mediunidade e a capacidade de você trazer uma entidade em terra, ela é uma das mediunidades da Umbanda e das religiões. Uma das, entendeu? E as pessoas, elas entram e vão para a religião esperando chegar ali. Porque ela acha que ali ela é o Megazord do Power Ranger, entendeu? Não, agora eu sou o intocável. Porque agora eu tenho o meu Exu, que quem me protege não dorme. Eu tenho um horror a essa frase. Quem me protege não dorme. Eu falo, pelo amor de Deus, vai você dormir, meu filho. Para de atazanar os outros, sabe? Então, assim, eu tenho... lógico, a gente tem uma egrégora. Todos nós temos uma egrégora que nos protege desde que a gente foi concebido. Desde a época de quando a gente nasceu. Então, você pode chamar isso de anjo da guarda, você pode chamar isso de guia de Deus, de mentor espiritual, você pode chamar isso de caboclo, herê, preto velho, seja o que for. Mas médiuns todos somos. E a mediunidade ela é treinável. Né? Quando você entra no centro espírita, por exemplo, você pode treinar a sua mediunidade de psicografia. Então, você pega alguém que te oriente, que te ajude no seu estudo, você vai começando aos poucos, vão tendo técnicas de você relaxar, de concentração, e até você começa a desenvolver e se tornar alguém. Lógico que tem espiritualidades e mediunidades mais afloradas que já nascem com o ser. Né? Eu conheço uma senhora aqui em Itapetininga, maravilhosa, que ela tem o dom da visão e ela vê
Sim. Andando. Ah, tem nós 5, tem 6, 7, 8, 9, 10. E assim, pra ela é normal. Normal. E assim, eu creio muito. Valda foi assim. Perdão. Eu creio muito nisso, muito, porque assim, mensagens são passadas, situações são vistas. No dia a dia você acaba legitimizando essa situação. E tem né? casos também, se você já presenciou, de autorrepressão dessa mediunidade? Autorrepressão? Por exemplo, não quero ver... Que isso, Fecha. Thiago? O Thiago tá inventando, não sei. Não, acho que não, assim, ó, de não tipo assim, tem. ó, Mas o cara dá pra Não, eu É, entendi. né? Não, eu entendi o que ele quer falar. Na verdade, as pessoas... Eu não sei se é essa palavra, né? Não, perfeito. Mas é um ponto muito interessante que as pessoas falam assim. Eu quero também mais uma oportunidade de falar. Gente, ninguém é obrigado a nada. Essa história de você está passando por isso porque você é médium e não quer desenvolver, isso é uma surra que você está levando para você. Gente, é livre-arbítrio. A Umbanda, ela trabalha com livre-arbítrio. É o seu livre-arbítrio. Se eu hoje, como sacerdote de Umbanda, tomando conta de um templo que atendo 500 pessoas por mês, se eu resolver hoje fazer medicina no Paraguai e ir embora, eu vou. E se eu me esforçar, eu vou ser um excelente médico. Sim, Ponto. É livre-arbítrio, não existe isso. Mas as pessoas, elas reprimem muito. Eu vou dar um exemplo para você. Ele com certeza está assistindo, ele vai saber. Meu pai entrou dentro de um templo de Umbanda aos 60 anos de idade. E a vida inteira meu pai lutou contra isso. Aos 20 e alguma coisa, meu pai começou a ser iniciado. Entendeu? E assim, ele abandonou, desesperou, falou, não quero isso pra mim. Largou tudo e viveu a vida dele inteira. Casou, já era casado, teve o meu irmão, constituiu uma família, adquiriu seus bens, e hoje ele tem 60 anos e é médium junto comigo dentro do céu, bem como minha mãe e assim por diante. Mas assim, ele não é que ele lutou contra, mas ele abafou porque ele tinha outra concepção. Talvez eu estando ali, né, e lidando com o Umbanda da forma como eu lido, deu a ele uma vontade e uma visão diferente do que realmente é e se abriu para aquilo acontecer. Desculpa aí, Thiago, você estava certo. Mas tem essa escolha do espírito, por exemplo, de assumir uma missão, por exemplo, espiritual, de ajudar através da mediunidade. E ela é consciente e, por exemplo, ela só desenvolve, ascensiona, assim, por exemplo, essa vida eu trabalhei minha mediunidade em prol das pessoas, na próxima vida eu vou desenvolvendo mais, ou pode ser que... Eu acho que você está falando, eu acho, meio que o princípio do espiritismo, que vai do átomo ao arcanjo, né? Essa vida, eu tô na evolução, e assim, eu já fui cachorro, e assim eu tô evoluindo, ou não é isso? Na questão da mediunidade, por exemplo, todo mundo é médio, mas tem gente que não acessa por escolha, que não quer... Que é a autorrepressão. Isso. Mas tem algumas pessoas que têm uma missão espiritual para ajudar. Certo. Eu entendi sua pergunta. Se você não desenvolve agora, se isso te carrega para a próxima vida como uma nova... Eu acho que é muito mais a questão do que você tem adiante, né, como ser humano para com a sociedade, do que a mediunidade a qual você não trabalhou. Então eu acho que assim, nós estamos nesse plano para a evolução, né? Evoluirmos enquanto... Porque assim, nós não estamos juntos à toa. Vocês 4 não se juntaram para formar um podcast à toa. Vocês têm uma ligação e estão cumprindo um período e vocês estão acessando pessoas, ajudando pessoas a se curar, ajudando pessoas a se melhorarem, levando conhecimento, e é um motivo. Talvez, e espero que por muitos anos, até o fim da vida, mas... cada um foi para um lado, vocês vão acessar outras pessoas e outras missões que vocês vieram nessa vida para poder levar adiante, entendeu? Mas assim, a mediunidade em si é uma questão de escolha, é só escolha. Então eu não vou pagar na próxima vida por não ter desenvolvido nessa. Porque assim, eu acho que é muito mais do que você já foi, a mediunidade é mais do que você já foi, do que você vai ser. Isso. Mas é uma escolha dessa vida, ou eu já venho programado? Não, já vem programado. Já vem programado. E o espírito ele vai evoluindo até um dia que ele para e não reencarna mais, né? Vai chegar uma hora que a nossa missão está conclusa
Daí- né? Eu brinco, você falou, tomara que seja a minha última, eu não quero mais, essa experiência é muito ruim, eu não quero mais, eu quero ascensionar, eu não quero mais. Quero voltar só pra vir puxar o pé dos outros. Então, essas questões assim da Umbanda, eu acho que é uma das religiões que eu vejo maior leque de respostas para as nossas dúvidas existenciais, e também é uma religião que eu acho que é a mais que prega e faz acontecer a liberdade. Sim, Eu, sim. eu até no espiritismo já fui buscar muita ajuda, e é sempre tipo a mesma resposta: estude, desenvolva, que não, a Umbanda meio que te abraça e abraça todo mundo, assim. Por isso que eu vejo também muitas pessoas que não têm voz, ou que não têm, ou que estão à margem da sociedade, ou que estão com questões familiares, né, de repressão mesmo, até da sexualidade, orientação, buscando e sendo bem recebido, né? Eu acho que não tem muito esse julgamento, esse preconceito, né? Você percebe isso também? Total, né? na verdade, eu vou falar. Eu acho que eu não vou errar, vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar, mas eu não vou errar se eu falar que a Umbanda ela acaba trazendo, é um culto que ela acaba juntando e trazendo uma massa que ela é totalmente excluída de outras vertentes religiosas. Então, enquanto nós vemos uma dificuldade muito grande, aonde eu preciso de um dirigente maior, que é o Papa, dentro do cristianismo, para me dizer se eu devo ou não devo aceitar o casamento homossexual ou a união de pessoas que têm a mesma escolha sexual, bom, ponto, né? Dentro da Umbanda, eu não tô nem aí para sua escolha sexual. Eu não tô nem aí para quem você quer, com quem você quer se relacionar. O que me interessa é o quão você está disposto a mudar, a se mudar e se melhorar como pessoa, para você melhorar a sociedade a qual você convive. Porque as pessoas têm um péssimo hábito, gente, de chegar lá no terreiro e falar assim: eu amei a religião, eu quero entrar. Eu falo: mas por que você quer entrar no terreiro? Eu quero entrar no terreiro porque eu quero ajudar muita gente. Eu falo: errado, já começou com o pé de esquerda, hein, amigo? Por quê? Ele falou: não, porque você precisa entrar no terreiro para se melhorar. Você vai ser curado. Nós vamos trabalhar você. Nós vamos trabalhar seu íntimo, porque assim, se você hoje vive numa sociedade em que a sociedade inteira está doente, você também está. Então, primeiro eu vou curar você, e você vai ser um agente de curar quem está ao seu redor. Aí eu vou curar ela, e eu vou fazer a mesma coisa. Vocês começam a perceber que a gente está começando a expandir, e nós estamos começando a englobar mais pessoas. Então, a ideia é as pessoas se curarem. E essa questão da liberdade não tem nada a ver com não responsabilidade, porque a Umbanda também é super séria e super rigorosa e super comprometida com tudo lá, né? Às vezes até mais do que para você se tornar para você desenvolver, né, as hierarquias mesmo dentro de um terreiro, né? Sim. Às vezes até mais rigoroso, mais compromissado do que as outras religiões, né? Eu levo muito a sério essa questão, e às vezes as pessoas brincam, falam: existe uma conversa à boca miúda que a gente acaba ouvindo, né, que eu sou muito exigente e eu sou seletivo com as pessoas as quais vão entrar nos Céus das Matas para desenvolver. Mas por que um terreiro de 3 anos tem só 30 médiuns? Nem tem 30, acho que tem 29, 28 pessoas. Né? Por que não tem muito? Porque eu não prezo pela quantidade, eu prezo pela qualidade. Por quê? Porque esse é um número que eu vou conseguir individualmente, um por um, trabalhar. Porque assim, não tem como. A Nicole chega no terreiro, em um dia que ela tá lá, ela já gira, em uma semana ela tá dando passe, em um mês ela tá dando consulta. Não. André Surak. Não. Você entendeu? Não. Viu? Tem gente que demora anos. Anos. Eu acompanho e assim, eu tô lá junto. Então eu tenho desenvolvimento na segunda e gira na sexta. Então, os meus filhos mais novos, que na sexta todo mundo vê de branco lá servindo as entidades, estão trabalhando no off, desenvolvendo segunda-feira. Então, às vezes, tem gente que, óbvio, tem a sua espiritualidade mais elucidada, mais pontual e desenvolve mais rápido. Porque a mediunidade é como uma sala de aula. Né? A sala de aula tem alunos que eles são mais aplicados, tem alunos que eles têm mais facilidade de cognição, tem alunos... São várias situações, né? E aí, na mediunidade é a mesma coisa. Eu falo: não pauta o seu desenvolvimento pelo seu desenvolvimento do seu coleguinha.
tá? Não pauta. Você tem um tempo, ele tem o outro. Então a gente tem essa responsabilidade e eu sou considerado uma pessoa bem chata para isso. Rigoroso. Porque assim, não dá, gente. Eu falo que a consulta, ele é um linear muito tênue. Muito. Ele é um fio de navalha para você desgraçar a vida da pessoa ou você erguer ela de vez. Porque assim, é um dado, vozes da minha cabeça, assim, de porcentagem. Mas isso eu garanto, 70% das pessoas, 80%, que vão no céu às sextas-feiras, tem outra religião. Não são umbandistas. Não são. Eu não posso nem dizer quem eu vejo lá. Porque eu vejo pessoas lá e falam, meu Deus, você aqui, Anjo, sabe? Então, assim, mas eu guardo... Fui eu guardo alguns terreiros aqui eu também, guardo que eu pra olhei umas mim. pessoas Você e falei, olha e gente, fala, nossa, é uma pessoa que ela tem um expoente ali numa outra religião. Você conhece? Então, Então, Gil, ela tá que lá. é se super ela tá lá. fervorosa na outra religião. Você falou que Sim. tem 28, 30, e aí e daí num dia de sexta-feira vai mais gente ainda. Ah, tá. Não, só Tem assistência, eu né? vou ser honesto. Eu tenho 28 médiums trabalhando dentro do terreiro. Desses 28, 13 estão em atendimento efetivo, com passe e consulta, né? Que já estão no desenvolvimento há mais tempo. Às vezes acontece aí de atender 6, 7, 8, 10 pessoas por noite, cada médium. É cansativo. Porque daí numa sexta-feira lota mesmo Lota. a casa. Assim, Lota. né? Depende muito da linha também, sabe? As pessoas ainda têm muito essa questão de... Busca os mais conhecidos. a gira de Exu, misericórdia. Fica gente pendurada na janela. Mas sabe? é gostoso. Gira de preto Gira velho. É demais. Gira de preto velho, mesma coisa. As pessoas Eles buscam são muito acolhimento. Agora, uma gira que tem lotado muito, que a gente faz... nós tínhamos um calendário de 6 semanas, né? E eu instituí um calendário separado, porque nós acabávamos fazendo isso no meio de outras linhas. Mas a gente destinou uma sexta-feira para fazer um trabalho de cura espiritual. É só cura. Então faz-se uma roda com 25 assentos, onde vai entrando de 25 em 25 e as entidades ao redor vão fazendo toda aquela limpeza. Aí depois tem a consulta. Então é um dia mais ameno, um dia mais carinhoso, Sim. um dia de mais... sabe, da busca mesmo pela sua validação espiritual e material. Então tem um trabalho bem diferente aí, não? E aí uma pergunta também, acho que é a mais básica. Cada pessoa tem uma entidade, um orixá Sim. que protege, Sim, assim. sim. A Umbanda, ela traz hoje, na vertente que nós trazemos hoje, são 14 orixás, né? 7 cósmicos, 7 universais. Alguns cultuam só 6, outros cultuam 7. É isso que eu falo. O umbandista, ele não é muito amigo. Eles acabam tretando entre si. Né? É pauta de confusão isso. E tem as entidades, assim, dentro de cada... Preto Velho. Preto Velho é só o nome da egrégora. Egrégora dos Pretos Velhos. Mas aí dentro da egrégora dos Pretos Velhos tem Pai Joaquim de Angola, né? Vó Cambinda da Guiné, Tia Anastácia das Almas. Então, são várias falantes que trabalham dentro daquela... Então, cada médium tem. E como se apresenta ao longo da caminhada espiritual. Entendeu? Conforme você vai desenvolvendo, você vai irradiando aquela energia vem até você, fala por você, usando a psicofonia, que é o dom a psicofonia é a fala, né? Porque assim, a Umbanda, ela trabalha muito com arquétipo, né? Porque eu posso te dar uma consulta agora, né? Não está acontecendo, é um exemplo, né? Mas, eu sinto uma entidade aqui, você está precisando muito de um conselho, eu estou conectado aqui e eu estou te passando aquilo que eu estou sentindo no meu coração, porque eles falam por aqui. Falou por aqui, falo pelo mental. Então, eu estou te passando. Eu não preciso estar incorporado para fazer o bem ou para te ajudar de uma determinada maneira. Entendeu? Mas dentro do terreiro, o arquétipo ele vem para te trazer mais confiabilidade. Então, você chegar até a frente de um preto velho e você se deparar comigo, sentado no banco e falar assim, boa noite, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? A pessoa vai olhar e falar, tá nada, né? Qual é isso? Esqueci a palavra que eles usam. Tá mistificando, mas não é mistificando, né? Mas é diferente do que você vê aquela entidade arcada com uma voz mais carregada, trazida de mais, né? De mais tempo. Então com uma mandinga, uma forma, um rosarinho na mão. Então já te traz uma forma de acolhimento diferente para você já estar pronto e abrir o teu campo áurico para ele acessar e te arrumar. Entendeu? E para mexer lá dentro, cutucar as tuas feridas e te curar. Entendeu? Então, mais ou menos assim. Viu? Eu queria perguntar, talvez minha pergunta não seja tão delicada, mas eu sou curioso e leigo, né? Você tem alguma história assim, tipo, muito sobrenatural, assim, alguma coisa assim que você fala, gente do céu, que aconteceu, a história que mais impactou
algum acontecimento com alguém, uma revelação, não sei? Tem uma pessoal. Tem uma pessoal. Na verdade, assim, na verdade, acho que foi muito importante isso para eu me consolidar como dirigente e como umbandista, perdão. É assim, talvez eu conte essa história e alguns fatos sejam esquisitos, e minha esposa depois vai brigar comigo, porque ela fala que eu conto as histórias e minha história é tudo virada do avesso. Mas funciona mais ou menos assim. Nós tivemos duas gestações interrompidas, a segunda mais velha, e foi uma questão mais pontual. E aí, resumindo, quando o Guilherme nasceu, que é o meu filho mais velho, nós já morávamos numa casa, casados há quase 4 anos, e aí meu avô já havia falecido, minha avó morava numa casa onde era maior, tinha um quarto que era o deles, no fundo, que era o dele da minha avó, né, do meu avô. E ela, como já estava acamada devido a um acidente, ela estava no quartinho da frente, a gente sempre cuidando dela. E aí a minha esposa teve o Guilherme, foi muito sofrida a gestação, porque a gente, né, você imagina, já perdeu 2, fala no terceiro, cada vez que ia passando, fala, tá bem o neném ou morreu? Tá bem? Então foi terrível, foi péssimo. Quando o neném nasceu, minha esposa teve uma depressão pós-parto muito grave. Muito grave. Foi muito difícil, passamos por problemas muito difíceis. E a minha esposa falava para mim muito que ela... E aí, por conta de eu precisar trabalhar, eu trabalhava fora no comércio, a vida inteira eu trabalhei, né? Marketing digital veio... na verdade, eu sempre gostei de marketing, mas veio recente, né? Uns 2 anos atrás. Eu falei, bom, como minha mãe morava do lado, na casa do lado, eu falei, vou tentar passar 30 dias, né? Mãe, não, traz ela para cá. Como ela está nesse período aí do puerpério, tá difícil, traz ela para cá, fica lá no quarto da avó, tudo. E eu já trabalhava também com umas marcenarias, fazia uns eventos, negócio para evento, tudo. Fica aqui. Aí, bom, passei lá 45 dias. E minha esposa sempre falava que quando ela tinha as maiores crises que ela tinha naquele momento ali sozinha no quarto, com o neném, e ela via sempre no corredor, e ela sentia uma presença. Ela sentia, porque o corredor... Sabe aquela casa que é comprida, tem um corredorzão, que os quartos são entrados, né? Acho que muito, muito parecido com aqui, um corredor grande, né? Então, ela sentia uma presença. E ela sempre... E na época, nós não éramos umbandistas. A gente estava ali na transição nós éramos espiritualistas, acreditávamos. Minha esposa vem de uma religião totalmente diferente da Umbanda. Minha esposa foi mormon por muitos e muitos anos, né? Acho que desde a infância, num determinado ponto da infância. E quando a gente casou, que ela começou a buscar outras situações. E ela via essa presença, sentia essa presença e não entendia. E isso acabava trazendo um certo acalento, né? Quando ela foi para o terreiro, muitos anos depois, ela entendeu que aquela presença era uma entidade que ela acabou conhecendo dentro de um terreiro, que sustentou ela e deu a ela o suporte necessário espiritual para que ela passasse aquele período e ela tivesse... Porque assim, foram períodos muito difíceis mesmo, são situações muito, muito, muito chatas, e a gente teve essa, sabe? E assim, teve uma situação também que aconteceu comigo, muito interessante. Posso contar essa? Essa é maravilhosa. Eu trabalhava com um evento, como eu já falei antes para vocês, né, com o evento Geek, então eu saía daqui e nós estávamos passando por uma visão, um período de vida muito difícil, financeiro, muito difícil. E aí... Sabe o pouco que tinha, eu falei, vou fazer mercadoria, vou para São Paulo, eu vou tentar no evento fazer uma grana. E eu fiz essa mercadoria, acho que na época eu tinha R$400, fiz a mercadoria, levei. Eu nem ia pro evento. Falei, mas ou é isso ou a gente não vai comer. Vamos. Minha esposa sempre pontual, Bianca, minha vida inteira. Cheguei lá, falei, vamos. Fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, fiz o evento. No primeiro dia o evento foi um estouro. E eu estava no começo da minha caminhada dentro do terreiro de Umbanda já. Mas não no céu, em outro terreiro. Foi um estouro. Eu lembro que acho que eu vendi na época, que eu já tinha mercadoria, peguei um pouquinho, tinha para pôr gasolina e fui. Eu acho que eu vendi uns R$3.000, R$3.500 naquele dia de mercadoria no evento. Falei, Bianca do céu, resolvemos nossa vida. E maravilhoso. E isso foi no sábado, eu ia dormir em São Paulo pro domingo, e domingo à noite eu ia vir embora, que domingo também tinha evento. Ponto. Fomos para casa do rapaz, que é nosso gestor, dormimos lá no dia seguinte. Falei, olha, como a gente está indo para Santo André,
Vamos abastecer o carro, porque de Santo André a gente já volta para Itapetininga direto e naquele lugar não tem um posto muito perto. Vamos deixar tudo certo, porque nós vamos sair tarde. Quanto antes a gente chegar, antes, minha esposa concursada, trabalhava na segunda cedo. Vamos lá. Parei no posto de gasolina. Não, antes parei para colocar na época a maquininha de cartão que ligava no Bluetooth. Sabe? Não tinha chip na época. Vamos carregar o seu celular. Parou numa farmácia, pegou. E a minha esposa, eu sempre vendia e minha esposa sempre com uma bolsinha na frente, guardando dinheiro. Eu vendia, ela era o caixa. Aí ela desceu, carregou o celular. Eu falei, vou parar no posto. Parei no posto, abasteci, falei, completa. Ele falou, R$100. Falei, pega para mim dinheiro. Ele falou, pega o dinheiro. Ele falou, a bolsa tá com você. Falei, não tá. Falei, não tá. Ela falou, tá. Falei, não tá. Falei, onde você... Bom, eu já tava a 15 quilômetros da farmácia. Ela falou, esqueci na farmácia. Mas antes de esquecer da farmácia, o menino falou, pode achar que eu pago o posto. Né? Tá tranquilo. Pagou, falou, depois você acha. Viramos o carro do avesso. Do avesso. Saiu todos, nós éramos 5 no carro, 3 atrás, eu e minha esposa na frente. Nós desmontamos o carro inteiro. Não tinha mais nada, pá. Desmontamos tudo, tiramos tapete, eles olharam embaixo do banco, tudo. Voltamos, peguei, nós já estávamos atrasados pro evento. Voltamos, primeiro retorno, voltamos para... No meio do caminho, eu nervoso, chorando, porque assim, aí eu tinha gasolina e tava indo para casa com menos dinheiro que eu fui. E assim, sabe, caiu muito rápido essa história. Falei, bom, nervoso, chorando, minha esposa chorando, pessoal, calma, vai dar tudo certo. Voltando, a gente pegou o retorno, voltou, ele pegou, um menino que estava atrás de mim, olhou e falou, deixa eu te perguntar, como que é essa bolsa? Aí minha esposa falou, é uma bolsinha que eu usava na escola, eu ganhei, escrito Bianca, tem umas fotos minhas das crianças. Ele falou, é essa daqui? Putz. Na hora, eu falei, não é possível. Ele falou, cara, tava no meu pé. Mas não tava. Não, corta pra ir. Ai, graças a Deus, voltamos. O segundo dia foi ótimo, voltamos pra Itapetininga. Isso na segunda-feira. Sábado nós tínhamos terreiro. Cheguei no terreiro. Eu e minha esposa não falamos nada pra ninguém. Pra ninguém sobre o que aconteceu. Guardamos esse... Aí chegou a época um herezinho. Um herezinho são as crianças da Umbanda, né? Aí chegou assim, ele olhou pra mim no fundo. Tava eu e minha esposa, ele olhou e falou assim, assustou, tio? Eu assustei com o quê? Ele falou, tio, a única coisa que ia tirar você desse caminho, porque, tio, se você não volta, você não ia chegar no seu destino. Ia acontecer um acidente grave com você e com a tia e vocês não iam chegar. E aí, como você é cabeça dura, eu tive que esconder o seu dinheiro, né, tio? Porque senão você não ia voltar, porque a única coisa que te tirava desse rumo era o dinheiro. Na hora eu fiz, não. Se eu tivesse contado pra alguém, eu não ia acreditar. Eu falei, não é possível. Aí naquilo me deu uma... E assim, aquele momento, pra mim foi também um grande divisor de águas. Grande divisor. Acho que esse mais ainda do que... Sabe, porque aquilo me provou que realmente o invisível está ali, porque até aquele momento eu estava tendo um contato com banda mais superficial, porque eu ainda estava ali, no começo, nos questionamentos do desenvolvimento mediúnico, né? Sou eu, é o guia. Sou eu. Então, aquilo me fez acreditar mais. Então, acho que assim, é uma situação legal de... Nossa, obrigado por compartilhar, né, essa história, né? Porque eu imagino mesmo, né? Essa minha pergunta acho que surge porque a gente tem uma questão aqui ocidental que é muito da racionalidade, né? Da racionalidade. Então, mesmo quando você, eu imagino, né, sendo médio, as coisas acontecendo, é fácil você cair nisso, né? Nesse questionamento que você falava. Sou eu, né? É meu, não. Agora, quando você passa por uma experiência dessa e outro lado, uma criança, né, confirma algo que nem sabia, aí... Acho que existem muitos discípulos do Padre Quevedo, né? Quebra meu dedo, sabe aquela história? Se existe, quebra meu dedo. Então, assim, as pessoas, eles buscam... Porque, assim, ou você acredita naquilo, ou você sai. Porque não tem... Porque, assim, o mundo te dá vários indícios que existe algo além do céu e da terra. Existe. Que existe uma espiritualidade, que existe espiritualização, seja em que momento for. Porque, assim, a espiritualidade está presente tanto na igreja, porque a homilia do padre nada mais é que ele ser usado para te passar uma mensagem
que ele é um usado, ele é uma pessoa que está sendo usado para te passar uma informação que vai cair, porque a homilia bate certinho, né, com o que está acontecendo com você, e aquilo toca teu coração e você fala assim, era isso que eu estava precisando ouvir. O pastor, a mesma coisa. Tem bons e ruins, tem bons padres e maus padres, tem bons pastores, bons pastores, e assim por diante. Mas eu acho que é meio que as pessoas acho que acabam refutando algo que vive. Entendeu? Porque as pessoas vivem a espiritualidade, seja onde for. Vive. Entendeu? E assim, tem médicos... Já aconteceu de eu acessar, conversar com psiquiatras, por exemplo, que são agnósticos sobre isso. Não, a gente não fala de espiritualidade, a gente vai falar só sobre o racional. Mas eu já conheci que a minha esposa, minha esposa é diagnosticada com TEA, e ela passa com psiquiatra, a gente faz o acompanhamento, bem como meus filhos, e a gente vai conversar com psiquiatras que falam sobre espiritualidade. Entendeu? Como aconteceu comigo nas perdas das 2 gestações, eu fiz uma bateria de exames gigantesco, assim, foram não sei quantos exames, eu fui na frente da moça, da especialista, ela falou assim, olha, nada aqui, nada remete ao que aconteceu. Se vocês acreditam em Deus, se apegue a isso. Se apegue à espiritualidade, porque é a única coisa que pode justificar. Porque não tem problema entre vocês, não tem nada que esteja... eu acho que isso é uma questão de espiritualidade. Então, assim, a gente ouve, né? Tem gente que bate nessa tecla, tem gente que não. É legal, né? Eu acho que passou um tempo bacana aí. Eu acho que dá pra gente combinar outra oportunidade para você voltar e trocar mais Peraí, ideia, tem mais né? coisa ainda, Thiago. Não, eu tenho. O pessoal foi comentando aí, um abraço para todos que, um abraço para todo mundo. Dá um like aí, falar nisso. Aproveita e dá um like. Não, tem mais uma coisa, né, sobre o terreiro, né? Eu não sei, é no Mercadão? O céu? É no segundo andar. No segundo andar. Mas uma pergunta, né? Que um colega nosso, a gente falou que ia estar com você aqui e tal. Daí o cara falou, mas terreiro tem que ser no terreiro, terra, quintal. Tem a ver isso ou não? Não. Na verdade, assim, se você olhar a Umbanda quando ela nasceu, né, a Umbanda de Zélio Fernandino, em 1908, como ela era composta? Ela não tinha atabaque, o canto era só na palma e na voz. O atabaque foi incorporado na Umbanda, de outros ritos, principalmente o africano. O terreiro era de terra em si, né, de chão, de terra, e só se cultuava 3 entidades, caboclos, herês e pretos velhos. Então, assim, a nossa mudança, né, e como a Umbanda ela é uma miscigenação de outras culturas, então a Umbanda bebe da água do espiritismo, bebe da água do catolicismo, bebe da água do candomblé. A Umbanda ela é uma miscigenação de várias culturas para a nossa prática e nosso rito. Lógico, ela é uma religião, mas ela teve essa presença de culturas ao longo do tempo, né? Então, muita coisa foi mudando. E hoje, as únicas coisas que não tem é terreiro de terra. É muito difícil. É muito difícil. Existe. Já participei, já fui, existe. Mas a grande maioria hoje... Porque assim, eu vou falar uma coisa importante para vocês. Eu estou no Mercadão hoje por uma viabilidade de espaço. Porque eu conheci uma pessoa e nós estávamos entregando um prédio porque havia o falecimento do proprietário, os filhos queriam vender. Nós já estávamos há 2 anos na Vila Maria, o Céus das Matas aberto. Olha, amo vocês, mas a gente vai vender o prédio, vou precisar pedir. Gente, eu já permaneci em terreiros, o qual nós procuramos por quase um ano, um espaço por imobiliária que pudesse e tivesse a vontade de nos alugar. Entendeu? Porque assim, aconteceu de eu ir falar, de eu ir ver outros espaços, a pessoa fala assim, mas qual é a finalidade? Fala, terreiro de Umbanda. Ele falou, eu já ouvi isso. Ele falou, eu sou católico apostólico romano. Eu jamais colocaria um terreiro dentro da minha casa, porque isso aqui vai se perder para sempre, vai amaldiçoar isso para sempre. Entendeu? Mas a escolha do local né, tem essa questão espiritualista... Ele diz alguma coisa? Porque o Mercadão, acho que tem, né? Eu acho que é centenário. Não. Para nós o Mercadão não. Na verdade, assim, eu acho que eu já fui em outros lugares, os quais, antes de ir no Mercadão, quando a gente saiu do prédio, eu visitei alguns lugares que eu tinha a prospecção de fazer o terreiro, né? E
Acho que é mais uma questão de você sentir. É como você for procurar uma casa nova, sabe? É lindo o Mercadão. Eu acho lindo aquele espaço. Então, e nós estamos do outro lado ali. Tem um restaurante Paraty ali na frente, para facilitar, porque tem os dois lados do Mercadão. É o lado do restaurante, onde tem então fica voltado, fica virado para o outro lado. E aí, eu acho que é mais de sentir. Quando eu entrei lá, eu falei, dá. Então aqui é um espaço que deu certo. Porque às vezes a gente vai visitar a casa para mudar, sente e fala, não. Quem aluga a casa sempre passa, né? Tipo, puta, aqui não dá. Não tem alguma senti. coisa, né? Não Aí lá você senti. Esse consultório mesmo aqui, né? Quando eu entrei aqui, cara, eu tinha rodado mais de 10 imóveis, assim. Cara, eu fui correndo lá, falei, é meu, é aqui. É isso, né? Parece que... É isso. Você bate, assim, sentiu fala, isso, aqui. não sentiu? E faz o quê? Uns 6, 7 anos que estamos aqui? Então, você sentiu, tá vendo? Teve espaço até pro podcast. Então. Exatamente. Invasão Exatamente, do né? consultório. Acho que a gente sente mesmo. E a gente acabou estando lá e assim, foi por um livre... Porque assim, era muito caro o espaço. E essa pessoa foi muito generosa e abaixou muito aonde a gente pudesse pagar, porque sabia que de lá a gente não tira dinheiro. Quem paga... Porque assim, a estrutura do Céus das Matas hoje não é uma estrutura barata. É uma estrutura que ela demanda de uma religião que não cobra dinheiro, é caro. Entendeu? Para nós é caro. Mas quem mantém somos nós. Todo médium paga uma mensalidade e essa mensalidade é para nós podermos manter aquele espaço aberto para que as pessoas possam frequentar. E lógico, nós temos a nossa cantina. Então tem, né? Minha mãe faz uns doces salgados maravilhosos, ela coloca lá para vender na cantina e a gente tem um dinheirinho para a gente comprar mais cadeira, mais ventilador. Então a gente sempre está melhorando o espaço para as pessoas poder receber as pessoas. Né? Fazer acontecer, né? Exato. Agora eu te libero, Thiago. Agora sim, né? Porque eu acho que eu tinha que dar essa... Não eu, né? Mas, tipo, acho que é legal você poder também, né? Falar, porque isso também acaba sendo um preconceito, né? Reforça preconceitos, né? E, às vezes, muitas vezes, de pessoas também que nem estão participando, mas, sei lá. Estão julgando. A partir de uma ideia, assim. E se porventura do podcast vier mais perguntas, se o pessoal quiser entrar no Instagram, porque o Instagram quem comanda lá sou eu, e passo para as meninas também, tem a Lívia, tem a Janaína e a Bianca, que é minha esposa, que nós somos os 4 que tomamos ali conta de tudo. Eu vou passando para a gente poder atender todo mundo. Tem dúvida, ficou com dúvida, quer falar, manda mensagem lá mesmo. Não está passando por um problema legal, quer conversar sobre determinado assunto, manda mensagem. Nós estamos lá para atender a todo momento. Qual que é o Instagram? É @ceu.luzdasmatas. Isso. A gente vai divulgando também, né? A rifa também, né? Se quiser falar. O Axé de Mulher é um projeto, né? Que nós estamos com o encontro. Ele é um projeto que acontece todo dia. Nossa causa é diária, nossa luta é diária. Mas é um lugar onde um momento que é o Axé de Mulher está na 2ª edição, vai acontecer no dia 12 de abril agora. E depois todo primeiro domingo do mês. É um espaço onde o Céus das Matas abre para receber essas mulheres em situação de vulnerabilidade, para que nós possamos fazer uma roda de terapia integrativa, bem como algumas palestras que nós estamos trazendo. Né? Tem programação até dezembro, tem TO, tem fisioterapeuta feminina, tem uma série de coisas que a gente já está programado. Tem a parte das doações, onde a gente está fazendo doação de roupa e também de elementos de beleza e de higiene, cuidados pessoais. E nós estamos fazendo a rifa, né? Que é a rifa da Axé de Mulher, onde são 12 prêmios no total. Tem desde centro salgado, Pix, tem assim, todo mundo que quis colaborar, colocou lá um prêmio. São 12 ganhadores, onde a gente está revertendo esse dinheiro para comprar os itens que nós usamos e porque toda Axé de Mulher também é feito um almoço ou um café. O primeiro foi um café da manhã, esse é um almoço que vai acontecer. E, gente, eu queria aproveitar o espaço. Situação de vulnerabilidade, vocês, bem como profissionais da saúde, sabem que não é só pessoas que estão nas ruas, né? São as mulheres que estão passando por dificuldade dentro das suas casas, ou não tem lugar para conversar, está passando por um problema no puerpério, ou com o marido, né, que está dentro de casa. Então, todas as mulheres são bem-vindas. Rafael, mas eu não passo por nada disso, mas eu sei que eu posso, com a minha história, agregar, ou pode, vai lá, entendeu? A primeira roda foi linda, incrível, maravilhosa, a gente conseguiu conhecer muita gente e continua acompanhando essas pessoas. E aí, dia 12 de abril, 10 da manhã, nós estamos lá. Bacana demais. Isso aí, galera. Segue eles, então, @cel. Cel.luzdasmatas. Luz das Matas. Sua rifa tá lá, é só procurar a gente.
Valeu, galera. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.